Artigos definidos e indefinidos. Claro que todos nós sabemos quais são eles: o, a, os e as, artigos definidos, e uma, uns e umas, os artigos indefinidos. Mas sabe como as provas cobram isso? Cobram no momento da leitura, é a famosa leitura morfológica. Vamos testar se você dá conta de perceber artigos numa frase famosa do Mário Quintana. Os verdadeiros analfabetos são os que aprendem a ler e não leem. Vamos olhar a proposta? Quantos artigos? Apenas um? São 2 artigos? Ou na verdade são 3? Olha, nós já até destacamos, colocamos em vermelho as palavrinhas que você pode considerar como artigos. O os, que antecede de verdadeiros, o os, que antecede que, e o a, que antecede ler. Sabe o que é leitura morfológica? É você olhar, por exemplo, para o primeiro os e não pensar que ele está determinando verdadeiros, porque verdadeiros é um adjetivo. Se você lê bem, você sabe que são os analfabetos verdadeiros. Então, o verdadeiro papel do os é determinar analfabetos, que é o substantivo. Em síntese, qual é a intimidade dos substantivos? Qual é a intimidade dos artigos? Naturalmente, com os substantivos. Bem, quando você olha para o os que está antes do que, seria bem absurdo pensar em artigo. Vamos raciocinar? Porque o os, no plural, quando é artigo, naturalmente vai anteceder um substantivo masculino plural. Portanto, você diz os mundos, você diz os políticos, você diz os problemas, para que haja coerência entre o os, que é artigo, e a palavra seguinte, que é o substantivo. O fato de você ter o os e o que no singular, não dá para pensar em artigo, seria uma decisão bem equivocada. Então, cabe aí uma leitura bem técnica, bem especial, que é: os verdadeiros analfabetos são aqueles que aprendem a ler e não leem. Então, esse os antes do que só tem sentido quando você o substitui por aqueles. Pronto, provamos que não é artigo, é um pronome demonstrativo. E o azinho antes do ler, veja como fica bem absurdo quando você pensa em artigo. Por quê? Pense, se é artigo e é artigo feminino singular, vai aparecer ao lado de um substantivo feminino no singular. Portanto, você diz a parede, a vida, a política, a mulher. Aí tem sentido de você pensar em artigo, porque logo depois usamos um substantivo. Conclusão: se esse azinho apareceu entre 2 verbos, a sequência aprenderam a ler, você tem a obrigação de pensar em preposição. Vamos concluir tudo? Proposta. A proposta tem como resposta a letra A. Apenas um artigo em toda a frase do Mário Quintana. Tranquilo até aí? Quer melhorar? Quer de verdade entender esse processo? Então vamos a mais um detalhe. Vamos lá. Olha, os verdadeiros analfabetos são os que aprendem a ler e não leem. Você poderia reescrever assim, ó: os verdadeiros analfabetos são aqueles os quais aprendem a ler, mas não leem. Interessante como a frase do autor passou por alguns retoques, e esses retoques levam você a uma compreensão maior. Em hora de prova, você tem que fazer isso sozinho. Portanto, o os virou aqueles, o que virou os quais, o azinho antes de ler continuou normal, mas é interessante como o i, que agora destacamos, transformou-se em mais, para ficar uma ideia coerente, porque analfabetos são aqueles os quais aprendem a ler, porém não leem, mas não leem. E a leitura morfológica consiste em você fazer assim: olhar para analfabetos e pensar em substantivo. Consegue? Olhar para o os e pensar em artigo definido. Olhar para verdadeiros, analfabetos verdadeiros ou verdadeiros analfabetos e pensar em adjetivo. Olhar para o os, transformá-lo em aqueles e aí sim pensar em pronome demonstrativo. Olhar para o que, entender que a troca por os quais é perfeita, é normal, e aí classificar de pronome relativo. Olhar para o azinho
que precede um verbo, está entre dois verbos e chamá-lo de preposição. E ainda, olhar para o ir, que tem fama de conjunção coordenativa aditiva, mas respeitar a semântica da frase, o sentido, e compreender que ele faz o papel do mas. E nesse caso, naturalmente, temos conjunção coordenativa adversativa. É essa leitura que você tem que praticar. Não digo que toda hora, ou talvez nem todos os dias, mas pelo menos despertar para esse tipo de leitura que tem muito valor em prova de concurso ou de vestibular. Tranquilo? Bem, você já descobriu que as nossas aulas têm duas características bem interessantes. São simples e são eficientes. E que você pode ter acesso ao nosso conteúdo, né, de dois modos. O conteúdo gratuito à sua disposição todos os dias na internet, no YouTube, e o conteúdo pago quando você quer uma preparação mais demorada, uma preparação mais sedimentada. Até a nossa próxima aula.